Cláudia, no seu ponto de vista, qual é a importância do consumo sustentável? O atual padrão de consumo das ações, das atividades humanas, ele não está ocorrendo, na verdade, de uma maneira sustentável, né? Que é a ideia que eu comentei antes. No ritmo que a gente está consumindo mais recursos e produzindo mais resíduos do que a Terra consegue repor e também assimilar, né? O maior exemplo que a gente tem aí é a questão do carbono, né? Uhum. O excesso do carbono é mais do que a Terra consegue assimilar, isso gera um efeito, né, climático. Então, a gente tem as ações que podem acontecer numa escala mais ampla, mas nós, como indivíduos, também podemos tomar nossas ações individuais, particulares, para mudar esse paradigma e fazer com que a gente se aproxime mais, caminho no sentido de um consumo e de existência sustentável, né? Então, isso é importante. E qual que é a importância dessa educação ambiental nas escolas? Justamente, eu acho que essa ideia, porque assim, como a gente, para realmente chegarmos nesse momento de um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, a gente precisa mudar os sistemas de forma geral, né? O sistema econômico, questões do sistema político, a cultura. Então, esse tipo de coisa, eu acho que você só consegue mudar com a educação, né? E também, aí você tem a importância de começar com as crianças, né? Porque elas assimilam muito mais, e aí você acaba indo além de, por exemplo, só uma pessoa reciclando ou consumindo menos. Mas essas pessoas do futuro podem transformar a maneira como as empresas delas atuam, né? Ou podem ter atuação no campo político, nos governos. É isso que eu vejo como mais importante. É uma Ainda, lavra. ainda nessa linha de raciocínio, você acha que há alguma forma de fazer com que esses hábitos, que isso tudo vire hábito, na verdade, que essa boa educação com o meio ambiente vire um hábito tanto para as crianças quanto para os adultos, empresas? Eu acho que a maneira de se fazer com que isso se torne hábito é realmente passar o motivo, né, o porquê, fazer com que as pessoas entendam a relação realmente entre as ações individuais delas, entre o lixo que elas produzem, entre o hábito de consumo e o impacto ambiental que a gente nota e o impacto que volta para ela mesmo, como consequência do impacto ambiental, né? Como a seca que a gente está passando causa deficiência de água, né? Ou excesso de calor, enfim, as catástrofes climáticas. Então, entender esse nexo causal entre a ação dela e o efeito que retorna para ela, eu acho que é bastante importante. Ô, Cláudia, o que são políticas públicas voltadas ao meio ambiente? Então, eu acho que para entender a política pública, a gente precisa construir o conceito, porque às vezes é uma coisa um pouco abstrata. Então, uma política, ela é uma regra, na verdade. Ela diz assim, as coisas funcionam assim. Tem um exemplo que eu uso que é quando, por exemplo, na sua casa, sua mãe, por exemplo, só deixava você tomar refrigerante no final de semana. Isso era a política da sua casa em relação a tomar refrigerante, entendeu? É assim que as coisas funcionam. Então, quando você fala de política pública, é uma política para um meio mais amplo, né, que se refere aos bens